intimidade com Deus. E eu quero, inicialmente, convidar os irmãos a abrir no Salmo de número 91. Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91. Um salmo bastante conhecido, né? Algumas Bíblias ele tem o título de Sob a Sombra do Altíssimo. Vamos ler esse salmo todo. São somente 16 versículos. E assim diz a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Aleluia! Verso 8 diz: somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir mais um minuto. Mais um minuto de oração com os irmãos. Curva a sua cabeça. Senhor, mais uma vez, Pai, diante da leitura da Tua palavra, diante da proclamação, Pai, desta palavra que é viva, essa palavra que gera vida. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que eu seja, Pai, um canal de bênção, um canal de transformação, um canal, Pai, de impacto, Pai, através da Sua palavra na vida dos meus irmãos. E me livra de ser pedra de tropeço na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus é que oramos e bendizemos o Teu nome. Amém, queridos? Esse salmo é um salmo muito conhecido. Muitas pessoas, eu já vi inclusive cristãos protestantes, acredito que muitos de nós já tivemos essa oportunidade de chegar na casa de alguém e ter lá um aparador e a Bíblia aberta no Salmo 91. Quem já viu isso? Não vou chamar aqui na frente, não. Alguém já viu? Sabe o que é isso, queridos? Isso é idolatria, isso é qualquer outra coisa que você queira chamar. A Bíblia aberta no Salmo 91. Estou protegido, estou debaixo da graça.
que eu quero falar com os irmãos aqui hoje é sobre como viver à sombra do Onipotente. Como viver sob a sombra do Altíssimo, que é o título, pelo menos que está na Bíblia da versão revista e atualizada. O Salmo 91 tem um título em cima, sob a sombra do Altíssimo. Então, como viver à sombra do Onipotente? Adianta nós estarmos com a Bíblia aberta, lá na sala, na sua casa, ou na sua sala de jantar, ou mesmo no seu oráculo, no seu quarto de guerra, né? Que você usa para oração. Está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Os irmãos acham que isso adianta? Vamos refletir. É melhor eu ter a Bíblia aberta num lugar onde todo mundo, quem entra, um visitante, ou você mesmo, sua esposa, seus filhos, estão vendo ali a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí passa de vez em quando, tira a poeirinha, um besorrinho que está aqui morto. Ou é melhor a gente viver a palavra do Senhor? Ao invés de estar mostrando a Bíblia, mostrando que você é um cristão, ou um religioso, eu denomino mais a segunda hipótese. Ou você realmente aplicar a palavra do Senhor na sua vida. Para você estar debaixo, sob as asas do Altíssimo. Os cuidados de Deus. O que vocês acham que tem mais sentido nas nossas vidas? Então, eu quero trazer aqui para nós, nessa manhã, uma pequena reflexão dentro do Salmo 91, esses 16 versículos que nós lemos. O que fazer para se viver à sombra do Onipotente, Júlio? O que nós devemos fazer? Para onde que nós corre? O que a gente deve operar nas nossas vidas? O que a gente deve aplicar nas nossas vidas para a gente viver debaixo da proteção do Senhor? E a primeira, digamos, a primeira providência que nós devemos tomar, a primeira providência que nós devemos operar, aplicar para as nossas vidas, seria habitar em Deus. Nós habitarmos em Deus. E não somente termos uma Bíblia aberta na sala, ou seja, onde você melhor quiser, somente ela lá aberta no Salmo 91. Reflete, irmãos, porque se você faz isso, eu não estou apontando o dedo para você, estou pondo você para refletir. Porque isso pode ser somente religiosidade na sua vida. Júlio, o que é habitar em Deus? Vamos ler a Bíblia? Olha o que diz o Salmo, os versos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Queridos, a primeira característica de proteção divina na vida do cristão vem da intimidade dele com o Senhor. A intimidade dele com Deus. É só você se colocar para refletir. Você traria para baixo das suas asas alguém que não tem intimidade contigo? Para você cuidar? Às vezes até a gente faz a caridade, a gente ajuda pessoas que estão necessitando, mas estar embaixo das suas asas, pensa assim, é ridículo, né? Você me vê fazer isso, mas pensa uma galinha com os pintinhos, 17 pintinhos embaixo da asa. Tem que abrir a asa ali, ó. Chuva caindo e ela está ali, os pintinhos embaixo. Ela vai fazer isso com os dela, com os que estão com intimidade.
Então, não apenas estamos em Deus, mas Deus permanece em nós o tempo todo. É uma questão de intimidade. A palavra do Senhor, em muitas passagens, inclusive, referências bíblicas no Novo Testamento, diz que o Espírito Santo de Deus habita no nosso interior. É o habitar em Deus. Deus fazer parte da sua vida. Então, queridos, habite na presença de Deus. Busca a intimidade com o Senhor. Uma das maneiras da gente buscar a intimidade com o Senhor é a gente fazer a leitura da palavra. Esse agradecimento que eu fiz aqui não foi apenas uma cortesia a Deus e ao nosso pastor que me deu a oportunidade de estar aqui hoje falando. De estar aqui hoje compartilhando a palavra com os irmãos. Verdadeiramente eu me sinto muito íntimo de Deus a cada leitura que eu faço da palavra. A cada momento, em cada situação em que eu vou ler a palavra. São momentos distintos de você estudar, de você sentar para refletir na palavra, para elaborar um texto, elaborar um esboço para você pregar, para você trazer uma palavra na segunda-feira aqui no culto de segunda, nas reuniões, nas casas, né, nas quartas-feiras. Ou você simplesmente ter um tempo de devocional com Deus. Você está lendo a palavra do Senhor e ela está te alimentando. Você está criando vínculo com Deus, mais intimidade. Deus vai habitando cada vez mais profundo. Deus vai entrando, se enraizando cada vez mais dentro do seu coração. Então, queridos, habite na presença de Deus. Uma outra forma de aplicação da Bíblia, aplicação dos mandamentos do Senhor nas nossas vidas, de uma forma prática, é você receber os livramentos. Uai, Júlio, mas receber livramento é bom demais, dá conta, uai. Você sabia que muitas vezes Deus te livra e você nem toma conhecimento? Não é aquela coisa assim de filme, sabe? Aquela coisa hollywoodiana. Nossa, um carro vem capotando, você dá uma cambota para cá, assim, o carro passa lavrando para lá. Glória, Deus me livrou. Não, eu estou falando de livramentos que você nem viu. Sabe qual é? Antes de eu entrar propriamente dito aqui, você já viu aquelas horas que você está no trânsito? Aí era para você sair no horário joia, o seu horário de sempre. Vamos supor, 6h15 da manhã, o horário que eu saio da minha casa para trabalhar. Aí você sai 6h30. Nossa, Senhor Jesus da glória, eu estou atrasado. Aí você sai com raiva de todo mundo que está na sua frente, na mesma velocidade, porque eles estão na hora deles. Você está 15 minutos atrasado. Você não sabe, mas Deus pode ter te livrado, fazendo você se atrasar, porque, de repente, se você saísse no horário, você ia sofrer um acidente. Seu carro ia acabar, talvez você ia para uma UTI. Estou falando talvez, porque pode ter sido a providência de Deus. Fulano era para buscar eu aqui, o Mateus era para vir me buscar aqui, para a gente ir para o culto junto, e o Mateus me atrasa, e me faz chegar atrasado no culto. Qualquer coisa nesse sentido, você tem que receber. Foi o livramento de Deus. A gente aprender a receber os livramentos do Senhor nas nossas vidas. Os invisíveis, querido. Porque quando você percebe, você fala, Senhor, aleluia, você levanta a mão para o céu. Versos 3 e 4 diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Quando é que você vai ver
que essa verdade, que as asas dele estão te cobrindo. Quando? Nas verdades e nos livramentos invisíveis. Quando você tem intimidade com Deus. Ao invés de você tirar o dedinho para fora no trânsito e fazer aquele sinal feioso, horroroso, ao invés de você fazer igual o Júlio, que fica batendo no volante, querendo morder o volante de raiva, porque a pessoa está na velocidade baixa na frente dele, dá glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, mas me livra dessa pessoa na minha frente. Me livra dessa... Aí Deus fala no meu coração, fala, não, meu servo, fica aí quietinho, estou te livrando. Fica aí. Lembra de Paulo? Senhor, me livra do espinho na carne. Minha graça te basta, querido. Na sua fraqueza, eu vou te aperfeiçoando. Vai rompendo o dia. O dia nem começou, você já está nervoso. É isso, é dar glória a Deus nesses livramentos. Quem vai contar isso para mim? Lá no céu, quando a gente subir, aleluia. Aí ele vai me contar por que aquilo aconteceu naquele dia, naquela hora. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço é o do inimigo, é o de Satanás. O passarinheiro é o Satanás que quer te pegar, mas Deus foi lá e te livrou. A peste perniciosa é qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer onda, qualquer endemia, epidemia ou pandemia. E Deus te livrou. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor hoje. Queridos, quando a gente habita na presença do Senhor, quando a gente tem intimidade com Ele, nós recebemos esses livramentos invisíveis, de grátis, do Senhor, sem aviso prévio. Deus não avisa. Mas Deus nos livra em todo o tempo. Eu não vou ler, mas eu quero recomendar para os irmãos. Grava na sua cabeça, se você está escrevendo, anota. Vai lá depois e lê o Salmo 121. 8 versículos. Corra mais linda de livramento de Deus para a nossa vida. Que o salmista deixou. Salmo 121. Aí você vai entender o que eu estou falando. Pergunto para a igreja. Você tem buscado os livramentos de Deus na sua oração? Senhor, me livra. Me livra do homem mau. Me livra do homem imprudente na rua. Oh Deus, me livra. Se a minha senha, Senhor, para subir para o céu é amanhã, me livra, Deus, passa essa senha para outro. Você tem orado nesse aspecto? Pedindo para você trazer os livramentos de Deus para você, para sua casa, para sua família? Tem não, Júlio? Então tá. Se abrigue debaixo das asas do Senhor e busque a verdade dEle. Se abrigue debaixo das asas do Senhor. Queridos, você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro do trono de Deus. Você pode. Ah, Júlio, mas eu pequei ontem, falei mal da minha vizinha, absurdo da regra. Se arrependeu? Você está arrependido? Estou. Se ajoelha, querido. Os pastores, eu não vou falar que estão cansados, não, porque não estão. Mas eles estão falando insistentemente a respeito de arrependimento aqui. O pastor terminou aí a semana passada a respeito de santificação. E para você ser santificado, você tem que se arrepender. Se arrepende do seu pecado, vai para o chão, ora, ô Senhor, perdão. E entra debaixo das asas do Altíssimo. A verdade do Senhor é que nos protege. Júlio, aonde que eu encontro da verdade do Senhor? Olha ela aqui, ó. Lembra que eu falei da gente ler? Leia a palavra do Senhor. Queridos, receba os livramentos do Senhor na sua vida. Cada dia, a cada manhã.
Sabe uma outra coisa que nós podemos fazer e aplicar nas nossas vidas, através da Bíblia, através da palavra do Senhor? Vencer os nossos medos. Queridos, muitas vezes o medo, ele nos paralisa. Ele nos faz ficar paralisados. Você não anda, você não progride, você não vai para frente, não vai para trás. Você fica imóvel por causa do medo. Versos 5 e 6 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É tenebroso, né? É tenebroso isso. Medo. Muitas pessoas vivem enclausuradas. Medo. Nós buscamos a Deus, se nós estamos na presença de Deus e protegidos pelo Senhor, por esse Deus, o grande Deus Altíssimo que está aqui no Salmo 91, não há porquê nós temermos. Nós não podemos, não devemos temer nada. Nada. Esses versos que eu li aqui, fala de terror noturno, de peste que se propaga nas trevas, de mortandade que nos assola ao meio-dia. Quer dizer, a hora mais quente, mais iluminada do dia. E a mortandade se propagando. Isso é tenebroso, é terrível. É de trazer medo, de nos amedrontar, de nos paralisar. Muitos de nós, queridos, a gente passa medo durante a noite. Pessoas não dormem por medo. Medo do boleto que vai vencer amanhã, medo do pai que está na UTI ou da mãe, de alguém que está doente, medo de alguém chegar e bater na sua janela durante a noite e arrombar e querer entrar. Medos, medos e medos. Síndrome de pânico. Alguém aqui conhece alguém que já teve ou que tem síndrome de pânico? Não sai de casa. Minha mãe anteontem. Meu filho, você soube que o Covid começou de novo? Falei, mãe. Começou de novo, porque eu vi na jornal, Pará e Bola, não sei as quantas, não sei aonde. Falei, mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. O Covid não foi embora, não. O Covid está aí. Irmã Lígia falou para mim ontem. Irmão, 2 anos, quase 3 dessa peste perniciosa dos infernos. Matou tanta gente. Agora que ela teve vou falar infelicidade não, irmã, mas enfim. Covid. E nós oramos aqui insistentemente. A igreja não podia abrir. E nós orando nos programas que eram transmitidos, eu não sei se vocês se lembram, a gente subia e ia lá para o céu, para gravar as palavras. O pastor aqui sozinho e a equipe de transmissão, para transmitir o culto pelo YouTube, porque não podia reunir. O Covid agora é uma gripezinha. Aí minha mãe no medo. Você viu o Covid? Aí eu tive que explicar para ela. Falei, mãe, o Covid ele não vai embora. O Covid virou uma gripe. Com o nome de Covid-19. Aí tem as classificações, enfim. Medo. Medo de sair de casa. Medo de cumprimentar o irmão. Cumprimentar o irmão com o pé. Cumprimentar o irmão só com um soquinho. Isso acabou, gente. Acabou. Há muito tempo.
são pessoas que se sentem sozinhas porque estão marginalizadas, por vontade própria, por medo. Pessoas não percebem setas do inimigo sendo lançadas durante o dia e à noite. Verso 5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Obrigado. A mídia projetou lá, ó. Nem da seta que voa de dia. O inimigo lançando no seu coração: vou sair nada, vou ficar aqui. Ó o Covid, ó o ladrão, ó o trombadinha. Mas isso é apagado pelo poder de Deus. Eu vou pedir, meu filhote está lá na projeção. Vinícius, por gentileza, primeira carta a João. Primeira carta, João, capítulo 4, verso 18. Projeta para nós. As setas são apagadas pelo poder de Deus. Não. 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora. O perfeito amor é o amor de Jesus. Lança fora todo o medo. Lá tem alguma vírgula, gente? Tem não, né? Aquilo ali é a palavra do Senhor que está projetado para vocês aqui atrás. Lança fora todo o medo. Então, setas, sugestões do maligno, são apagadas pelo poder do amor de Cristo Jesus na sua vida. Então, vencer os medos. Através de onde? Através de quem? Da palavra. Aqui está dizendo que você lança fora todo o medo. Através do seu amor, através do seu muque, da sua força. Não, através do amor de Deus. Cristo Jesus para com você, para a sua vida. Amém? Não tenham medo. Lança fora todo o medo. Uma outra aplicação, e a gente já caminhando do meio para o fim dessa reflexão, é o temor de Deus. O temor de Deus. Palavra do Senhor, Salmo 91, versos 7 e 8, diz assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Tu não serás atingido. Queridos, o livramento e proteção de Deus sobre as nossas vidas, a minha vida e a vida de vocês, é motivo grande de um coração grato ao Senhor. E eu digo principalmente de temor a Deus. Muitos de nós, muitas pessoas, muitos cristãos, perecem. Perecem por quê, Júlio? Nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus, não pelos nossos méritos, pelo amor de Deus, pela bondade do Senhor. Amados, eu vou pedir para o Vinícius projetar Provérbios, Vinícius. Provérbios 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio da sabedoria. E muitos loucos
que a palavra diz. Muitos loucos desprezam isso. Desprezam a sabedoria, desprezam o ensino. Queridos, de repente tem alguém aqui que não sabe ainda o que é o temor ao Senhor. Vocês acham que temor ao Senhor é você ter medo? Temor ao Senhor é temê-lo. Temer a Deus? Ter medo de Deus? O Deus do Antigo Testamento, que era um Deus feroz, irado, disciplinador. Embora ele fosse disciplinador. Temor ao Senhor é a gente ter respeito. Respeito por eles, por Ele, respeito pelo sagrado, respeito aos mandamentos, respeito ao cumprimento dos propósitos de Deus, cumprimento através das nossas vidas. E esses loucos, essas muitas pessoas que não guardam esses mandamentos e acham que o mérito do cuidado, o mérito delas não serem atingidas, não é de Deus. Elas não se consideram embaixo, por debaixo, sob as asas do Altíssimo. Elas consideram a própria força, o próprio poder. Acham que têm esse poder. Para esses irmãos, espero que poucos irmãos, eu digo, vigia, para não cair. Vinícius, por gentileza, projeta 1 Coríntios 10, primeira carta que Paulo escreve à igreja em Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa que está de pé. Veja, observe, repensa os seus valores, para que você não caia. Palavra do Senhor, não é a minha. Palavra do Senhor. Então, se você pensa que você está em pé, se você pensa que você, pela sua força, vai, cuide para que você não caia. Temor de Deus. Quero até te convidar, queridos. Eu tenho algumas palavras, algumas coisas que eu tenho curiosidade. Aí eu faço assim, ó, ok, Google, e mando no dicionário. E ele me dá uma transliteração, ele me dá um significado lá da Wikipédia. Eu procurei, o que é temor a Deus? Está lá no dicionário. Respeito. Respeito e deferência pelas coisas sagradas. Júlio, isso é religiosidade? Não. É respeito. Respeito quando nós estamos diante da ceia do Senhor, isso não é um ritual. Respeito ao Senhor Deus Altíssimo que te livrou. Você que aceitou Jesus outrora, nosso irmão Carlos, vai ser batizado agora dia 19, juntamente com outras adolescentes. Levantaram a mão para Jesus. Entenderam o propósito. Você entendeu esse propósito? Então você sabe agora quem é Deus. Você sabe debaixo dos cuidados de quem você está. É esse respeito. Deus quer o nosso coração, queridos. Um pai, eu ouvi isso em um filósofo da educação. O filho precisa ter para com o pai, não é o amor. Até uma certa idade ele não sabe o que é amar um pai ou uma mãe. Ele tem que ter respeito. E é isso que Deus quer da gente. Temor. Temor a Ele. A palavra. Aos mandamentos. Não, mas, Júlio, esse mandamento aí assim assado, ele não é para mim não. Todos. De capa contra capa, de Gênesis e Apocalipse. São para nós. Filhos, são para nós, servos. Não faça confusão
de propósitos e mandamentos com dons. Se pôr eu para cantar aqui, a igreja vai embora, corre. Eu não tenho esse dom. De vez em quando eu arranho aqui. Agora você está diante de um mandamento, um propósito do Senhor para a sua vida. Aí você faz uma desídia, despreza. É desse temor que eu estou falando, gente. Amém? Busque o temor do Senhor. Para a gente finalizar, por último, quero colocar para os irmãos mais uma aplicação. Essa aqui, eu falei ok Google, ele disparou aqui. Ó. Posso ajudar? Acredito que é uma luta constante nossa, do nosso próprio pastor. Muitas vezes nós fazemos campanhas. A cada bimestre nós estamos aqui com semana de oração, dedicada à oração. Para abençoar os irmãos, para a gente orar pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos governantes, por você mesmo, por alguém que está enfermo. Júlio, põe o nome do fulano lá, porque está russo. Amém. Vida de oração. É mais uma aplicação para que a gente possa, vou até falar o termo correto aqui, a gente possa aplicar essa vida de oração nas nossas vidas e estarmos debaixo da sombra do Altíssimo, do cuidado, da guarda do nosso Deus. Vamos ler aqui por último. O verso 14, 15 e 16, se diz assim, isso do Salmo 91. Verso 14, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Aleluia. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Queridos, coloca para dentro da sua mente assim, fecha seu olho e coloca para dentro da sua mente, se isso não é uma intimidade, um relacionamento íntimo de pai ou mãe e filho. Você em confidência com o seu pai, com a sua mãe. Se você teve essa experiência, porque alguns talvez não tiveram essa intimidade com o papai, com a mamãe, mas se você teve, se a pessoa que representa o seu pai foi seu avô, foi seu tio, lembra disso, pensa nisso. Aí o seu pai, ou sua mãe, diz assim, ele me invocará, o meu filho vai vir até mim, e eu vou responder. Hã? Vida de oração. Eu julgo a principal dessas aplicações, dessas maneiras da gente estar debaixo das asas do Altíssimo, que eu mencionei aqui, eu julgo a principal essa aqui. Vida de oração. Ela marca a proteção de Deus nas nossas vidas, no nosso coração. Porque nós oramos e Deus nos atendeu. Júlio, quando Deus não nos atende, Ele estava te protegendo, Ele estava te salvando, Ele estava te livrando. Não era o momento, porque eu pedi um iPhone 17, que número que já está os iPhones, gente, nem sei. E ele não te deu, porque não era o momento de você receber aquilo. Ele te pediu uma nova porta, você pediu uma nova porta de emprego e ele ainda não te deu. Quando nós oramos, queridos, a gente se coloca na presença do Senhor. O Senhor sabe tudo que nós precisamos, a Bíblia diz isso. Antes de nós pedirmos, antes de que a nossa boca profira, Ele já sabia o que a gente ia pedir.
Mas, Júlio, então para que nós pede? Para que nós ora? Eu já ouvi essa exclamação. Por que então que a gente ora? Por que então que vocês crentes ficam berrando, para todo mundo ouvir? Isso chama-se clamor, tá? Clamar em alta voz. Não é oração silenciosa, só você e Jesus ali, ajoelhado. É clamar em alta voz. Por isso que a gente clama. Deus quer que a gente converse com Ele em oração. Deus quer que a gente converse com Ele em oração. Ele gosta. Eu acho muito bom, queridos. Para quem me conhece, está próximo de mim, sabe que eu tenho 2 filhas que não são cristãs e moram fora do Brasil, estudando. Eu acho tão bom quando me fazem um contato no WhatsApp. Oi, pai, bom? Pode falar agora? E a gente faz uma chamada de vídeo. Eu, pai, acho bom isso. Vinícius, por gentileza, projeta Mateus 7:7. Mateus capítulo 7, verso 7 é uma referência bíblica muito conhecida. Mateus 7, verso 7. Para que a gente está pedindo então, se Deus sabe todas as coisas do nosso coração? Os irmãos estão lendo? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então tem que ter uma ação nossa para que a coisa aconteça? É bom que tenha, irmãos. Deus te abençoa mesmo sem você pedir. Deus te abençoa até naquelas horas que você não pede. Ou então você pede um caminhãozinho e Deus manda uma frota de caminhões carregada das suas bênçãos. Aleluia! Mas Deus, Jesus, aquilo ali, se você observar na sua Bíblia, seja ela uma Bíblia escrita ou às vezes uma Bíblia digital, pode estar escrito em vermelho ou em azul, significa que foi Jesus que falou. Ele está nos orientando, ora, fala comigo. Se achegue a mim. Vida de oração. Você quer viver sob a proteção divina? Você precisa aprender a apresentar tudo em oração a Deus. Vinícius, por gentileza, abre Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Vamos ler juntos, queridos, para a gente finalizar? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração. É da vontade de Deus que você ore. É da vontade do nosso papai querido que a gente se achegue a Ele. Júlio, o meu tempo ele é muito corrido. O meu tempo ele é esmagado. Eu trabalho 23 horas por dia, eu durmo só meia hora e a outra meia hora é só para tomar banho. Tá, tira 15 minutos no carro. Você trabalha no 42º andar de um prédio, de lá até o térreo, você está orando dentro do elevador, gasta 2 minutos se o elevador for rápido. Situações inusitadas na rua, dentro de um café, entre um cliente e outro que você vai atender, você não pode orar? Nesse trânsito maravilhoso de Goiânia, porque tem trânsito pior, viu, irmãos? Goiânia, o trânsito está duro, mas tem trânsito pior. Um engarrafamento, ora, põe uma musiquinha lá, evangélica, né? Hoje a gente tem tecnologia, Bluetooth, streaming nos celulares, põe lá um aplicativo para rodar alguma musiquinha que você gosta de ouvir, e de repente a rádio evangélica está com uma entrevista, está com outra coisa que você não quer ouvir,
e ora. Busca a Deus. Vida de oração. Queridos, a proteção celestial, uma frase que eu quero deixar para os irmãos. Uma conclusão de tudo que eu falei aqui, um apanhado. A proteção celestial passa por uma vida que habita na presença de Deus, recebe os seus livramentos invisíveis, imperceptíveis, vence os medos, aleluia, nos leva ao temor de Deus em tudo e nos faz buscar uma vida de oração contínua. Então, meus amados, meus queridos irmãos, se a palavra que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã, em cima do Salmo 91, para a gente aprender a direção, para a gente saber o como fazer, como viver à sombra do Onipotente, do nosso Deus Altíssimo, que nos ama, que cuida da gente em todos os momentos. Nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Como eu disse aqui, até num momento em que você reconhece que você pecou, mas você orou, você se arrependeu daquilo, foi um deslize. Não vou falar que foi um pecadinho, porque não existe isso. Você simplesmente pecou, deslizou, se arrependeu, pediu perdão aos céus. E está tudo bem. Deus não mudou a essência dele porque você pecou. Deus continua sendo Deus. E você mudou a sua essência de pecador para arrependido? Mudei, Júlio. Glória a Deus. Vida que segue sob as asas, sob o cuidado do nosso Deus Altíssimo. Curva sua cabeça, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Deus, nós queremos orar nesta manhã. Eu quero pedir, Deus, a graça, a misericórdia do Senhor, para que essa palavra, esses poucos momentos que nós tivemos aqui, Pai, proclamando, refletindo em cima da tua palavra, ó Deus, sejam momentos preciosos e possam entrar nos nossos corações. Possa falar com a tua igreja, Pai, como falou o meu coração. Nós possamos aprender, Pai, com a tua palavra, a estarmos debaixo dos teus cuidados. Habitar sempre na tua presença. Reconhecer, Pai, que os livramentos, mesmo aqueles que nós não percebemos, esses livramentos vêm do Senhor. Que a sua boa e poderosa mão cuida das nossas vidas. Oh Deus, que os nossos irmãos possam aprender a temer o Senhor, a respeitar, Pai, aquilo que vem de Ti, não como rituais, mas como a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, que vem para as nossas vidas, através da palavra do Senhor. Os meus irmãos possam aprender, Pai, que os meus irmãos possam se adequar a um novo estilo de vida, de oração. Orar ao Senhor, por qualquer que seja o propósito, qualquer que seja o motivo, até os de agradecimento, porque a tua palavra diz que sejamos gratos. Sejamos gratos, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Pai, abençoa a tua igreja. Que não seja a minha voz que tenha falado ao coração dos meus irmãos, mas que tenha sido a voz doce e suave do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, é a nossa oração ao Senhor nesta manhã.